Saudações teológicas, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 21 de outubro de 2022. No vídeo de hoje, vamos falar de um tema bem interessante, que é quem é o meu próximo. É muito comum no dia a dia nós falarmos sobre isso, as pessoas sempre usam muito essa expressão, né? Como tratar o próximo, como se relacionar com o próximo. Mas o que eu quero trazer já é o seguinte: quem é o meu próximo na Bíblia? E aqui nós vamos discorrer um pouco sobre alguns versículos do chamado Antigo Testamento e vamos tentar esclarecer exatamente essa questão, ok? Então vamos lá, em Êxodo 20:16, eu costumo sempre usar, como eu sempre menciono nos meus vídeos, eu gosto muito de usar a tradução da Bíblia de Jerusalém, mas qualquer tradução não importa, aí ela pode ser utilizada. Na Bíblia de Jerusalém, Êxodo 20:16, está escrito assim: não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. Então, se você prestou atenção no que eu falei, não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. Na Bíblia Ferreira de Almeida está assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, observe que aqui tem um advérbio traduzido em português como contra, né? Contra o teu próximo. E essa palavra aí é uma palavra-chave, entende? Que traduz aí, que abre um entendimento a respeito do verdadeiro significado desse mandamento, né? Porque aqui nós estamos tratando do decálogo, só abrindo um parêntese, Êxodo 20, capítulo 20, é a relação dos chamados 10 mandamentos. E ali, segundo a teologia, ali foi onde Deus escreveu nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. Então, esse mandamento, não apresentarás falso testemunho contra o teu próximo, essa expressão em contra, ela traz o entendimento que abre a porta para você compreender por que está escrito dessa forma. E aí, aqui é uma chave importante que nós vamos discorrer sobre isso. Então, vamos lá. Antes de mais nada, né? Por que eu disse assim? Por que eu disse que traz essa chave? Porque, veja bem, eu vou contar uma história aqui para vocês. Sempre quando eu sou abordado por um irmão adventista do sétimo dia, e aí, de modo geral, as igrejas que guardam o sábado e observam os 10 mandamentos, e aqui, deixando claro, se você que for adventista estiver assistindo esse vídeo, eu estou aqui apenas tratando da questão teológica, entende? Eu amo os adventistas, eu conheço pastores adventistas, eu conheço colegas de trabalho com quem eu tive relacionamento no trabalho, relacionamento profissional, adventistas. Então, eu amo os meus irmãos, são pessoas maravilhosas, convivi com elas, cheguei a frequentar a igreja adventista um tempo, né? Não como membro, mas assim, ia de vez em quando visitar. Então, nutro por eles um extremo carinho, um extremo respeito. Mas eu estou tratando aqui a questão interpretativa, ou seja, não é pessoal ao adventista, é a questão doutrinária, entendeu? Então, quando eu era abordado às vezes por algum desses meus irmãos, que eu amo muito, ele dizia assim para mim: Marcelo, hoje em dia nós podemos matar? Eu, não podemos matar, é errado matar. Podemos roubar? Não, é errado. Podemos desonrar nosso pai e nossa mãe? Também não. Então, conclusão lógica, os 10 mandamentos são válidos para o dia de hoje. Entende? É claro que quando você olha uma afirmação dessa, quando você ouve uma afirmação dessa, você praticamente fica impedido de discordar. Porque, obviamente, você vai dizer para ele: não, claro que não devo matar. Isso aí não importa se você é cristão, se não é. Você não deve matar, você não deve roubar.
você não deve prestar falso testemunho, não é? Você não deve desonrar seu pai e sua mãe. Enfim, mas aqui, nesse argumento dele, tem uma falácia escondida, entende? Obviamente que no momento dessa abordagem eu não contendia com ele, simplesmente concordava com ele, para não haver discussão a respeito do tema, mas aqui tem uma falácia. E eu vou procurar tentar explicar aqui qual seria a falácia desse meu irmão, nessa questão dos 10 mandamentos, especificamente na atualidade, não é? Então, o texto é assim, vamos direto lá, ao ponto. Não apresentarás um falso testemunho contra o seu próximo. Então, se é um falso testemunho, o que você entende? Bom, se já é falso testemunho, eu não preciso apresentar um falso testemunho contra o meu próximo. Se ele já é falso, significa que ele é mentiroso, que ele não traz a verdade, então ele não precisa apresentar contra o meu próximo, não é? Que basta eu apresentar fatos verdadeiros e aí é a favor do próximo, isso aí já seria explicado. Concordam? Então, parece que quando você lê essa passagem, não apresentarás falso testemunho contra o teu próximo, parece que sugere que a favor do próximo eu poderia apresentar um falso testemunho, né? Dá a impressão que quando você lê assim, não apresentarás um falso testemunho contra o seu próximo. Então quer dizer que a favor pode, contra não, somente a favor. Eu posso apresentar um falso testemunho a favor, contra eu já não posso. Dá a entender, né? Sugere isso. Mas, vamos lá. O segredo dessa afirmação é que se você observar certas passagens bíblicas, e eu vou trazê-las aqui, alguns exemplos, tá? Não vou trazer todos, mas alguns exemplos. Se você observar, a questão aqui é que, por exemplo, mentir, roubar, matar, ou até mesmo adulterar, não era permitido se fosse para o seu próximo. Mas contra o seu próximo, né? Que no caso aqui aquele que não fosse o próximo, eu podia fazer esse tipo de coisa. Então deixa eu explicar melhor, para ficar bem claro. Deixa eu explicar melhor. Eu não podia matar, roubar, adulterar, mentir, prestar falso testemunho contra o meu próximo. Mas se aquela pessoa ali não fosse o meu próximo, aí sim eu poderia fazê-lo. A lei de Moisés me daria essa condição. Eu vou explicar isso aqui mais adiante. Vamos explicar então, vou trazer as descrições dos versículos e vai estar aqui na descrição do vídeo embaixo, você só conferir e para eu não poder ficar ditando versículo aqui por versículo, ficaria muito longo, na descrição do vídeo eu vou trazer aqui a explicação e aí vocês conferem na Bíblia de vocês para ver se o raciocínio bate. Então vamos lá, sobre a mentira. Vamos sobre a mentira. Josué capítulo 2, verso 3 ao 7. Essa passagem traz a explicação quando Josué envia 2 espiões a Jericó, entendeu? E eles são acolhidos pela chamada prostituta Raabe, que assim o texto de Josué chama de prostituta, a mulher. Então ela mente, né? Porque o rei de Jericó manda dizer para ela entregar os 2 espiões, e ela mente e fala, não, eles não estiveram aqui, eles passaram por aqui, mas já foram embora, então ela mentiu, ela usou de mentira. E aí você deve perguntar, não, mas Raabe era do povo de Israel? Raabe não era do povo de Israel. Mas se você for lá na Bíblia, em Hebreus, capítulo 11, ela está lá na galeria das heroínas, dos heróis e heroínas da fé. Então ela mentiu, e aos olhos da Bíblia e de Deus isso foi visto como positivo. Está em Josué. Vou trazer mais uma questão aqui, só para poder trazer explicar a minha intenção. 2 Reis 2, do 18 ao 28, Jeú mentiu, tem a passagem ali, Jeú mente para criar uma emboscada e matar os adoradores de Baal. Então você vê que ele, além de mentir, ele também matou. Só porque os homens eram adoradores de Baal, que prestavam sacrifício a outra divindade, que não o Deus de Israel. Ele mente
cria uma emboscada e mata esses adoradores, né? Diz lá o texto, adoradores de Baal. Então, vocês perceberam que se fosse para mentir, para ajudar alguém do povo, eu podia mentir. Agora, eu também podia mentir. Eu posso mentir e praticar até a morte, assassinato, se for o caso. Por quê? Porque são pessoas que... As pessoas que Jeú aqui mentiu, ele não eram pessoas do povo de Israel. Vamos lá. Agora sobre roubar. Em Juízes 14, do 10 ao 19, Sansão matou 30 homens para roubar as vestes deles para cumprir uma aposta. Então você vê que a passagem ali está explicando que era uma aposta que fizeram, e Sansão vai e mente para pegar essas vestes dele e depois ainda os mata. Quer dizer, 30 homens que não tinham nada a ver com a história acabaram morrendo por causa de uma mentira de Sansão. O que eu estou querendo dizer com isso, antes de continuar aqui? Que isso tudo aqui ocorreu depois dos 10 mandamentos. Mas Sansão não era um israelita? Josué não era um israelita? Jeú não era um israelita? Eles não sabiam do decálogo que dizia não matarás, não dirás falso testemunho, né? Não adulterarás. Tá conseguindo pegar o raciocínio? Vamos lá, sobre matar. Esse é um mandamento muito enfático aí, o 6º mandamento. Não matarás. Aí você vai lá em Josué 6, do 17 ao 21, os israelitas saquearam ali os tesouros que haviam e mataram mulheres, crianças, velhos até os animais de Jericó. Eles invadiram Jericó, saquearam tudo e mataram todas as pessoas que moravam em Jericó. Mas o mandamento dizia, não matarás. Por que eles fizeram isso? Josué 11, 12 ao 15. Na tomada de Hazor, uma cidade chamada Hazor, Josué invade a cidade, mata todos os habitantes dali de Hazor, né? E depois, aí o texto diz isso, né? Assim como Yahvé ordenou a Moisés e Moisés ordenou a Josué. Peraí, mas aí você se perguntaria, deveria se perguntar, mas essa passagem aqui já não havia acontecido depois da promulgação do Decálogo, dos 10 mandamentos? Lá está escrito, não matarás. Por que Josué matou? E a mando de Moisés. Entendeu? A mando de Moisés. É claro que aqui, abrindo um parênteses, os teólogos vão elaborar discussões sobre isso. Aí é o que eu falo, teologia é você procurar entender o texto, quando ele foi escrito, para quem ele foi escrito, como ele foi produzido. Mas teólogo também faz elaborações teológicas, né? Ele começa a criar explicações, por que naquela época Josué agiu assim, a cultura de um povo, você tem que entender a mentalidade. Aquele povo tem teólogo que eu já ouvi falar, que ele procura até defender os assassinatos em massa da Bíblia, né? Defendendo os assassinatos, defendendo todo esse horror aqui, tipo um talibã, que entrava, matava todo mundo, que não concordasse com a lei deles, que não aceitasse a lei deles, eles matavam a mando do próprio Yahvé, o próprio Deus, a mando de Moisés, como esse texto de Josué aqui, é o capítulo mais sangrento da Bíblia, é esse aqui de Josué. E muitos ainda têm o homem como um exemplo, né? A Rede Record faz novelas, faz seriados aí com o nome de Josué, celebrando como Davi, né, homens de Deus. E, cara, aquilo ali é um extremo absurdo. Mas se você quer seguir exemplos bíblicos, siga os bons exemplos. Não siga Josué, Moisés. São homens sanguinários. Davi, sanguinário, mentiroso. Não siga esses homens. Tem muitos bons exemplos na Bíblia para você seguir e não seguir Josué. Que exemplo dá Josué para um crente de hoje? Entende? Então vamos seguir para a gente poder entender e chegar ao final aqui. Sobre adultério. 2 Samuel 11, do 3 ao 4. O adultério de Davi com Batseba. Todo mundo já ouviu falar essa passagem.
que ele vê a formosura de Batseba, assim, à distância, manda chamá-la, e aí tem relacionamento com ela, e ela acaba engravidando. E ele manda o marido dela para o fonte de batalha para morrer. Não é isso? E é interessante que, além dessa questão de adultério, segundo Samuel mostra, capítulo 12, do verso 7 ao 12, que Deus, é dito ali nessa passagem, que Deus deu mulheres a Davi. É interessante, né? Não podia adulterar, mas aí Deus ainda dá mulheres para Davi. É uma coisa bem... É o que eu falo, eu procuro ver esses detalhes, questionar essas nuances do texto. Peraí, Deus disse para não adulterar, não adulterará, diz claramente o mandamento. Mas ele vai dar várias mulheres para Davi. Não, Marcelo, mas naquela época podia, hoje não pode. Naquela época podia, hoje não pode. Então, quem criou essa mudança? Se o mandamento ele é eterno. Porque a grande questão aqui é os adventistas, de forma geral, aqueles que afirmam que os 10 mandamentos estão vigentes na atualidade e que são eternos, e aí eu vou trazer um próximo vídeo falando sobre isso também, se é válido os 10 mandamentos para hoje, se ele é eterno e se ele tem validade eterna. Eu vou trazer essa explicação aí. Nessa questão aqui, ninguém fala nada. Não, na época de Davi podia, hoje não pode mais, porque com a vinda de Jesus, mas o judeu não pensa assim, meu amigo. Você não pode interpretar a mentalidade judaica só trazendo aí pensamentos aí porque Jesus veio, porque a graça veio. Não, isso aí não condiz com a realidade. Então Deus diz para Davi, Deus diz nos 10 mandamentos para não adulterar, mas dá várias mulheres para Davi. Confere lá, 2 Samuel 12, do 7 ao 12. Ele diz para não adulterar e depois dá várias mulheres para Davi. 1 Reis 11, Salomão, o maior sábio que o mundo conheceu. A Bíblia só critica Salomão porque ele se relacionou com mulheres estrangeiras. Mas ele tinha várias mulheres, e aí, além das que ele tinha como mulher, né? Vamos dizer assim, como as casadas, ele tinha as concubinas também, porque ele era rei, ele podia, Marcelo. Hoje nós não podemos, não é? Então Deus nunca criticou isso, não existe crítica bíblica, nem da parte de Deus, nem da parte de nenhum profeta com relação a isso aí. Então, diante desses versículos, eu trouxe aqui alguns exemplos, não vou trazer todos. Você sempre procura se basear no versículo que eu trouxe e depois você procura outro versículo que traz essa questão, né? Sobre mentir, roubar, matar e adulterar. Diante desses versículos aí que eu apresentei, eu devolvo a pergunta para o meu irmão adventista. Esses homens de Deus que eu citei aqui, Salomão, Davi, Jeú, Josué, essa mulher também, Raabe, esses homens de Deus aqui, eles podiam mentir? Eu devolvo a pergunta para o meu irmão adventista, né? Ele me perguntou se hoje nós podemos mentir, se é errado mentir, se é errado matar, se é errado adulterar, desonrar pai e mãe. Então eu devolvo a pergunta para esse meu amigo. Esses homens de Deus que eu citei aqui, eles podiam matar? Eles já tinham um decálogo. Eles podiam adulterar, eles podiam roubar, como Sansão fez, como Jeú também fez, como Josué também fez. Eles tinham um decálogo que dizia para ele, não furtarás. Eles podiam praticar isso tendo o decálogo como lei a ser seguida, entende? Então, onde está a resposta exata para esse questionamento? Que diante do decálogo em mãos, promulgado no Sinai por Moisés, e aqui não vou entrar em mérito se Deus escreveu, se não escreveu, essa questão não importa aqui. A questão está escrito na Bíblia aqui no texto? Então vamos falar, né? O que responde a essa dúvida? Por que eles tinham lá o decálogo dizendo não matarás, mas eles matavam? Não roubarás, mas eles roubavam. Não dirás falso testemunho, mas eles diziam sim. Eles mentiam para favorecer alguma coisa sobre eles. Então, qual é a questão? A questão está na expressão meu próximo. Quem é o meu próximo?
Quando você analisa essas passagens que eu trouxe aqui para você, depois vai estar na descrição aqui, você conclui, depois você compara com outras passagens, procura onde está a expressão meu próximo, você conclui o seguinte, que quando a Bíblia fala sobre a questão dos mandamentos, principalmente esse que eu trouxe, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo, a questão da resposta está aí. Quem é o meu próximo? O meu próximo, na Antiga Aliança, né, no Antigo Testamento, era o meu próximo judeu. Era o hebreu que convivia comigo. Era o meu vizinho. Era aquele que pertencia ao meu clã tribal. Entende? E mesmo depois já já ter o Templo de Salomão, que tinha a lei vigente à época dele, todo aquele que pertencesse ao povo de Israel, esse era o meu próximo. E quem não pertencesse ao povo de Israel não era considerado meu próximo, entendeu? Essa é a questão, essa é a resposta para isso aí. Você vê que a Bíblia deixa algumas pistas. Por exemplo, se você for lá em Gênesis 1, do 11 a 14, você lembra dessa passagem sobre um egípcio espancando o hebreu. Então, qual é a atitude de Moisés? Moisés vai, espanca o egípcio, mata ele, né? E esconde o corpo. Aí depois, quando acontece de um hebreu estar discutindo contra o outro hebreu, Moisés simplesmente separa e fala para ele, olha, você é próximo dele, não pode brigar entre vocês. Então você vê que a atitude de Moisés, se você olhar assim aos olhos com a visão de hoje, você diz, poxa, ele não devia ter matado o egípcio simplesmente porque discutiu com o hebreu, porque estava ali praticando alguma atitude contra o hebreu. Mas quando ele vai no povo dele, aí ele toma essa atitude diferente com relação à questão aí de ser, por causa de ser do povo dele. Um outro exemplo aqui muito interessante, Deuteronômio 15. Essa passagem é muito interessante. Essa passagem deixa bem claro isso que eu estou falando aqui no vídeo. Deuteronômio 15, do 1 a 3, é a questão da remissão. Porque o que é o ato da remissão? É o ato de perdoar uma dívida. Então, a cada tempo, a cada período, o povo tinha que ser, aquele que tinha uma dívida, ele era perdoado. Aí o texto, ele diz assim, vamos pegar aqui a Bíblia, para ficar bem, vou ler a passagem aqui, de Deuteronômio, que vocês vão, essa aqui eu vou ler para vocês, que vocês vão ficar, Deuteronômio 15, do 1 a 3, olha, do 1 ao 3, presta bem atenção, Bíblia de Jerusalém, a cada 7 anos farás remissão, o ato de perdoar a dívida. Eis o que significa esta remissão. Todo credor que tinha emprestado alguma coisa a seu próximo, presta atenção aqui nessa questão, todo credor que tinha emprestado alguma coisa a seu próximo, remitirá, quer dizer, perdoará o que havia emprestado. Não explorará seu próximo, nem seu irmão, porque terá sido proclamada a remissão em honra de Yahvé. Aqui é a chave agora. Poderás explorar o estrangeiro, mas deixarás quite o que havias emprestado ao teu irmão. Então, vocês perceberam? O estrangeiro você pode explorar à vontade, sem problema, Deus não vai ficar nervoso com você, mas o teu irmão não, você tem que perdoar a dívida. A cada 7 anos, então o judeu fazia isso, a cada 7 anos ele perdoava as dívidas do próximo dele, o texto está aqui. E o estrangeiro não, o estrangeiro você pode explorar à vontade, você entende? Então o próximo é aquele que é do meu povo, da minha tribo, que pertence ao meu grupo, ao meu vizinho aqui, ó. E o meu próximo é o meu vizinho, do meu povo. É como se eu dissesse assim hoje, eu sou brasileiro, então quem são, na ótica bíblica aqui, quem é o meu povo? Quem é o meu próximo? É o meu povo brasileiro aqui. Qualquer um que for brasileiro, eu vou atender, vou ajudar. E se chegar para mim um argentino pedindo ajuda, um argentino que é um vizinho de outro país, eu não, estrangeiro, eu posso explorar à vontade, não vou perdoar a dívida se ele me dever, nada disso.
Entende? É mais ou menos assim o raciocínio. Aí é interessante que, claro, né? E aí vocês podem dizer assim, mas e se algum estrangeiro quisesse peregrinar no meio do povo de Israel? Ele teria que ser, que aí a Bíblia chama de prosélito, ele tinha que pertencer ao povo de Israel e ele faria parte desse grupo. Mas ele teria que aderir, é como se eu dissesse assim, olha, você quer ser meu próximo também? Você tem que aderir à minha religião, às minhas leis, ao meu Deus. Aí você vai ser meu próximo. Enquanto você não fizer isso, você não pode ser considerado meu próximo. É muito interessante porque você toma essa questão assim, as leis de Deus, né, ela não são leis morais. O adventista gosta muito de usar a expressão a lei de Deus é a lei moral. Ela tem princípios morais. Não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Interessante que lei moral com princípios usando negatividade. Não faça isso, não faça aquilo. Eu não vejo moralidade assim, mas são detalhes que vamos discutir posteriormente. Então, se essa lei é superior, se ela tem princípios morais, por que ela não impedia o israelita de fazer a mesma atitude com o povo estrangeiro? Não, entende? Se ela era a lei superior, que é o que o adventista hoje diz, ela tem princípios eternos, princípios superiores. Ela traz uma conduta real, onde você mostra obediência, amor ao seu Deus, praticando essa lei. Mas se você olha na Bíblia, nessas passagens que eu trouxe aqui, em outras que você pode verificar, você percebe que essa lei não impedia o israelita de fazer guerra, de matar, de adulterar, ela não impedia, quando era para o estrangeiro. Quando era para o seu povo, aí sim existia essa proibição, esse respeito. Então, percebam que o povo judeu não podia matar, mas não podia matar quem? Alguém do seu povo, mas o estrangeiro podia. E não podia mentir. Para quem? Para o seu povo. Para o povo estrangeiro, sem problema, eles podiam mentir. E adultério? Adultério, se fosse para pegar uma estrangeira, se fosse para ter relacionamento com uma estrangeira, sem problema. Mas para o povo judeu já não era permitido. Tanto é que na Bíblia mostra claramente Davi e o próprio Salomão com várias esposas, isso aí não era problema nenhum, não é? Outro exemplo assim muito claro. Prostituição não era permitido, mas os filhos de Israel podiam se prostituir com outras mulheres que não fossem do povo, né? Em Juízes 16:1, Sansão tem relações com uma prostituta. Se você verificar o versículo lá, você vai perceber. Em Juízes fala disso. Então, assim, ele não podia ter relacionamento, não podia ter prostituição com alguém do seu povo. Porque a mulher, no contexto da antiga aliança, ela tinha essa condição, né, de ser como se fosse um objeto. Isso aí é o machismo da Bíblia, né? A mulher era o objeto do homem, era o seu bem. É como hoje você tem um carro, você tem uma casa, são seus bens, né? A mulher naquele tempo era o bem, era um bem, me pertence, né? Ela pertence ao homem. Então você podia, aquela mulher ali, a mulher era sua. Você não podia fazer nada de errado com ela. Porém, com as estrangeiras, sem problema, prostituição, adultério, não tem problema nenhum, é povo estrangeiro. Então, irmãos, queridos irmãos adventistas, e esse vídeo, como eu volto a dizer, não é uma crítica à pessoa adventista, tá? É uma crítica à doutrina adventista. Você deveria explicar assim, por que a Bíblia mostra que depois de Deus ter dado o decálogo, os 10 chamados 10 mandamentos, por que mesmo depois de Deus ter ensinado ao povo de Israel que não podia matar, não podia adorar outros deuses, não podia desonrar pai e mãe, não podia mentir, prestar falso testemunho, o povo judeu continuou praticando esse tipo de coisa. Mas, né, como eu disse aqui, praticava com outras nações. Entre eles tinham mais respeito. Então parece que esse tipo de pensamento é um pensamento muito comum hoje, né? As pessoas parece que
que adotaram essa prática bíblica, se você observar, né? Olha, está escrito lá que eu não posso mentir, não, mas se for para mentir, para me dar bem em alguma situação, eu vou fazer. E aí alguém pode dizer assim, né? Olha, mas Marcelo, lá em Lucas, na parábola do bom samaritano, Jesus ampliou essa questão aí do quem é meu próximo. E aqui eu não vou discorrer sobre a parábola, estou até com ela aberta aqui, eu não vou discorrer sobre ela, porque vou trazer só alguns pontos, né? A parábola ali, ela não está falando, só para vocês poderem entender, Jesus estava falando com um mestre da lei. Né? Ali, se vocês lerem a parábola de Lucas, Lucas 10, do 25 a 37, é dito que o mestre da lei se levanta, Jesus está explicando, falando alguma coisa na sinagoga, e o mestre da lei se levanta e faz uma pergunta para ele. Então, você vê que ali há um diálogo entre Jesus, um judeu, né, e o outro judeu, que era o mestre da lei. E o judeu sabe muito bem que o próximo dele na Bíblia é o próximo do povo dele, o judeu. Então, Jesus ele não foge desse entendimento. Porque na sequência vocês percebem que ele conta uma história, que é a parábola do bom samaritano, que muitos hoje interpretam de forma errada, achando que ali está falando sobre beneficência social. Se você vê um pobre na rua jogado na calçada, ajude-o, você está sendo igual ao bom samaritano, e não tem relação nenhuma com isso. Como eu falei, não vou discorrer aqui, poderia até explicar, fazer um vídeo explicando sobre isso, mas não tem relação com assistência social, ajuda trazendo remédio, dando comidas. Essa parábola não tem nada a ver. Tá? Ali, Jesus está explicando para o judeu que fez aquela pergunta capciosa, e quem é o meu próximo? E aí Jesus vai e conta uma história a respeito de um determinado homem que descia de Jerusalém para Jericó, um sacerdote, né? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e ele é assaltado, espancado e quase morre. E aí vem um sacerdote pelo caminho, e ao ver aquela pessoa vai e passa de longe, depois vem um levita, passa de longe também, e por último vem um samaritano. E o samaritano, ao ver aquele quadro, vai, se aproxima, cuida da pessoa, leva uma hospedaria, etc. Dentro de um contexto judaico, Jesus não estava ampliando o mandamento, né, de dizer assim, olha, o meu próximo é qualquer um de qualquer nação que você vê. Jesus não estava querendo dizer isso. Todos os intérpretes, e aí antes de fazer esse vídeo eu procurei essa informação para trazer isso bem de modo preciso, todos os intérpretes e teólogos bíblicos, como Charles Dodge, Joaquim Jeremias, mostram claramente que que essa parábola está mostrando claramente que a parábola estava se referindo a ele. Ele é a pessoa que ajuda, que verifica se você está doente, que cuidou das suas chagas. Isso é um contexto aí escatológico, entendeu? Que Jesus Cristo, quando te viu assim, então ele procurou cuidar de você, porque o judeu sabe que o próximo é aquele do seu próprio povo. É como se Jesus quisesse incluir todos no seu povo. Então a ideia ainda permanece, compreende? A ideia de que o meu próximo é alguém que pertence ao meu povo, ao meu clã tribal, ao meu grupo. A ideia nessa parábola ainda permanece. Porque Jesus era judeu, ele estava discutindo com o mestre da lei que era judeu. Então eles não vão aí ampliar isso aí. O meu próximo então era o samaritano, até porque a própria Bíblia diz, se eu não me engano é João que fala, os judeus não se comunicam com os samaritanos até o dia de hoje. Está escrito lá. Samaritano era um xingamento até para os judeus, chamar alguém de samaritano. Jesus foi chamado de samaritano. Ele tem demônio, ele é um samaritano. Por quê? Porque não podiam mencionar. Tanto é que na resposta do mestre da lei fala o que usou de misericórdia. Qual desses três te parece o próximo? Aí o judeu responde, o que usou de misericórdia. Você vê que ele nem menciona o nome, o samaritano, porque eles nem falavam esse nome. Então você vê que Jesus não amplia, ele não traz uma dimensão de próximo, universal, qualquer um dentro desse contexto. Da mesma forma, eu estou dizendo isso por quê? Porque da mesma forma a discussão a respeito das passagens sobre o sábado. Né? Jesus não ampliou essa questão do sábado como um mandamento universal,
de alcance para que todos os povos de todas as nações guardassem o sábado, porque era desse modo. Ele estava discutindo entre os judeus e, portanto, aquilo ali se referia a eles. Era a interpretação deles que estava em jogo ali. Da mesma forma, essa parábola. Então, para encerrar aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo, quem é o meu próximo? É o do meu povo, é o judeu que pertence ao meu grupo, à minha religião, ao meu clã tribal. E com esse não podia fazer nada, entende? Num próximo vídeo, vou trazer essa questão sobre os 10 mandamentos. Eles existiam desde a época do Éden. Adão guardou o sábado, né? Os 10 mandamentos têm vigência universal. Eles são para ser observados no nosso tempo hoje. Eles são válidos para mim, que sou brasileiro. E aqui, volto a dizer, não estou criticando os adventistas por fazerem isso. Eu vou trazer a interpretação que, na minha ótica, né, a Bíblia procura trazer. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos e um excelente final de semana.